sou Taliane Pereira, aluna Uninasal e influenciadora digital. E tô aqui com mais um programa do Vai Cair no Enem. E o assunto hoje é aproveitando esse clima maravilhoso da cidade de Fortaleza, uma das cidades maravilhosas do Nordeste. E eu trouxe para falar aqui sobre esse cenário lindo da Praia de Iracema, o professor Felipe. Oh, prazer. Tudo bom, professor? O professor Felipe é professor de redação e também de Literatura e linguagem. Literatura e linguagens. E a gente vai falar justamente sobre isso. Vamos falar de alguns autores daqui do Nordeste, né, professor? Que pesa muito no Enem, né? Com certeza. Mas, inclusive, o Nordeste ele é bem rechaçado quando fala de literatura. Mas ele sempre foi espaço para que a literatura surgiu daqui. E aí a gente vai lembrar um pouquinho da escola literária chamada Barroco, lá em 1600, quando a gente tinha aqueles sermões de Padre Antônio Vieira, né? Sim. Inclusive eu trouxe até a questão do sermão do Santo Antônio, que fala para os peixes, que lembra da questão do trabalho escravo, do trabalho forçado do indígena. Ou seja, o Nordeste sempre foi retratado, mas nunca foi exaltado. Mas tem uma escola que vai trazer essa exaltação. E qual é essa escola, professor? Então, inclusive escola que vai ter o primeiro cearense, vamos dizer assim, que tem essa legitimidade. E a gente vem com o romantismo, né? Sim, e o romantismo tem um peso enorme, né, na literatura, já que é uma escola tão essencial, que sempre vem enfatizando na prova do Enem. Muito mesmo. O romantismo, ele é dividido em três fases, Sim. sendo a questão da fase indianista, né, que tem a exaltação pelo indígena, a fase byronista, o mal do século, né, que tem aqueles temas mais pesados, mais jocosos, e tem a última que é a fase condoreira. Então, na fase condoreira, a gente tem essa preocupação com a crítica social, que até então o romantismo era só o romanticista, né, aquela coisa bonita, mas a gente tem uma pessoa advinda desse Ceará lindo, tá? Não é nada mais do que José de Alencar. Né? E estamos na praia da diva dele, né? E uma das obras dele, que é a obra de Iracema, né? Que é uma obra lindíssima, né, professor? Isso. Fala um pouquinho dessa obra pra gente, o que essa obra retrata. Então, Iracema é a questão a musa, podemos dizer assim, dos lábios de mel. E ela se relaciona com uma pessoa vinda de Portugal, né? E com ela produz um filho. E esse filho é dito pela lenda, o primeiro nascituro do Ceará, a primeira pessoa nascida do Ceará. E aí vem toda essa... Na verdade, Iracema é uma tríade, né? Que vem com o Guarani, o Birajara, que vem contextualizando a fase indianista de José de Alencar. E não para por aí, não. Ele ainda se enquadra na terceira fase, que é a fase condoreira. Ele é tão bom produzido que Machado de Assis passa para ele a questão da responsabilidade, né? Ele fala muito com Machado cita muito José de Alencar em seus textos. E é super válido lembrar a questão na fase condoreira de José de Alencar, ele escreve o sertanejo, que eu até já trabalhei com Vai Cair no Enem, é uma obra super importante porque é uma abertura do Nordeste também, Nordeste mais crítico. Traz figuras como o beato, a pessoa religiosa, a pessoa que tá para trabalhar como fosse um cangaceiro, o jagunço, como a gente vai lá trabalhar, e também o dono de engenho, tá? Essa questão do coronelismo. Então, tudo isso é abordado em José de Alencar. Professor, há uma previsão que a prova do Enem esse ano venha a ser mais conteudista. E literatura também vai ser assim? Olha, Taliane, a gente teve ano passado uma prova mais pesada, mais densa, quando a gente vai falar de literatura. Porque até então os professores esperavam a literatura, até o modernismo, que até a gente vai falar sobre ele hoje, porque Nordeste é isso. Mas ano passado a gente viu, por exemplo, poemas das vanguardas europeias que influenciaram o modernismo, que até então era só Brasil que viria nessa prova, e pós-modernismo. Então teve literatura contemporânea. Então, para o aluno que está em casa, a dica é: não se feche somente ao modernismo e acabou aí. Estude outros movimentos pós-modernistas, e aí vem a questão diretamente do concretismo, né? O concretismo, poesia praxis, poesias marginais, e movimentos que vieram até a atualidade, a contemporaneidade. O steampunk, por exemplo, que vai influenciar a literatura e diversas outras. A gente vai falar sobre ele já já. O movimento armorial de Ariano Suassuna, por exemplo, em 70, faz parte do pós-modernismo, né? Então, no caso, para o candidato, ele tem que fazer mesmo uma alusão tanto do passado quanto puxar para essa atualidade, né, atual. É super necessário que o aluno chegue na contemporaneidade também na literatura, tá? E aí acho que a gente vai falar no finalzinho sobre citar isso na redação. Mas, voltando à questão da nossa pauta, eu não podia deixar de falar de Castro Alves, porque eu já tô que meu coração tá apertado. Professor, com certeza, ele é muito importante, muito. né? Uma das obras dele, que é O Navio Negreiro, isso. certo? Olha aí.
que ele relata e fala. Explica melhor, professor, que o senhor consegue falar melhor pra gente. Então, Castro Alves também é dito como condor, né? Ele é inerente ao movimento romântico na terceira fase, que nada mais é aquele movimento condoreiro, que é composto por críticas sociais. E aí ele cria o Navio Negreiro, né? Que ainda não é sua obra principal, sobre a questão das críticas, mas é um embarco, propriamente é um romance que tem diversas partes e dentro dela fala a questão da escravidão, sobre os problemas inerentes à escravidão. Mas, a exemplo, nós temos a obra Espumas Flutuantes, que é baseado em alguns poemas de condoreiristas no Brasil, como Victor Hugo, e é dita como a fase mais condoreira de Castro Alves. O que é condoreirismo, gente? Condor é aquela ave livre que critica sobre as fontes do Brasil, que até então vai dar auge a um novo movimento pós-romântico, tá? Mas Castro Alves, também cearense, estamos na terra dele, ele representa muita literatura, representa muita crítica social, e isso naqueles 1800, né? Que até então não era tão esperado tantas críticas sociais a partir de um contexto, né, de algo escrito propriamente dito, tá? Mas aí a gente tem que viajar também para o moderno. A gente tem que chegar ao modernismo, porque o nordestino, ele não está só no passado, não. Ele é presente, passado e futuro. Com certeza. Vamos chegar no modernismo? Bora chegar no modernismo. Então, professor, e como o modernismo pode cair na prova do Enem, já que você pode puxar um pouco também para a parte do romantismo, explica aqui pra gente como é que a gente pode estudar melhor. Então, o modernismo ele é separado em 3 fases, né? A primeira, a segunda e a terceira geração. A primeira geração era como se fosse a geração inicial, mas contextualizada em quebrar padrões sociais investidos na literatura. A segunda, um pouco mais madura, trabalha a linguagem de forma diferenciada, tá? Não somente em revistas, mas em produções artísticas e daí por diante, que antes já era, mas agora vem um tom mais fechado de movimento, um certo padrão, um rigor. Só que a terceira fase, ela trabalha a língua pela língua. E aí a gente vem Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, que é algo muito mais contextual. Mas aí eu acho super válido falar sobre a Semana de Arte Moderna, de 1922, que foi a abertura desse modernismo para o Brasil, tá? E aí muita gente influenciada pelas vanguardas europeias, muita gente do Brasil viajou para fora, voltou da Europa, todo influenciado por esses movimentos, que até então não são escolas literárias, tá? São movimentos artísticos, e aí vem o fauvismo, vem o dadaísmo, todo mundo veio enrijecido de muita cultura europeia e trouxe isso para o Brasil, criando um movimento legítimo brasileiro. E no seu segundo dia da Semana de Arte Moderna, entra com o recifense, entra com o nordestino, com o poema Os Sábios de Manuel Bandeira. Eu lembro desse poema. Muito legal, né? E aí é uma abertura, tá? E dizer assim, olha, o Nordeste existe. Apesar de Manuel Bandeira, ele tem diversas facetas. É nosso, é recifense. Ele é completo, eu posso dizer, tá? Ele fala muito de melancolia, e a gente lembra talvez alguns modos que a gente já falou do romantismo. Ele fala muito sobre modernidade, ele trabalha com uma literatura nova, uma estrutura nova, e inclusive fala sobre romance. Eu trouxe até um poema dele, viu? Cadê? Vamos ver esse Vamos. poema. Chama Porquinho da Índia, tá? Isso ele fala muito sobre infância, fala muito sobre a Passarga, fala muito sobre Recife. E ele diz assim, quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava, queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho, meu primeiro, né, porquinho da Índia, foi minha primeira namorada. E é super engraçado, porque ele é moderno, ele é totalmente contemporâneo, ele traz diversas facetas de um Manuel, que na verdade traz também uma última fase que é mais melancólica, porque tem a questão da doença, a qual ele morre, a questão da tuberculose, mas ele marca esse movimento, essa primeira fase do modernismo, sobre a questão da quebra desses padrões culturais. Mas aí a gente não acaba por aí não, porque depois nós temos uma outra autora, tá, na segunda fase desse modernismo, que também é cearense. Quem é, professor? Raquel de Queiroz, né? Muito criticada, porque a gente pegando a biografia de Raquel de Queiroz, a gente vê que ela dá umas quebras aí, apoia o golpe, ditadura militar. Padrões que na época eram bem exigidos pela sociedade, né? Ela é jornalista, nata. Né? Mas aí, além disso, ela dizia que literatura não era, como se fosse um segundo caso dela, tá? Era como se fosse ela era obrigada a fazer literatura. Podemos dizer que por conta desse ser uma mulher, ser uma pessoa que até então não tinha voz na época, ela foi obrigada, apesar de remontar algumas coisas da literatura infantil.
tá? Mas ela produz argumentos, produz coisas novas e coisas para o público que traz uma cultura, que traz um desenrolar de uma fase mais madura, de um modernismo. É uma linguagem mais pesada, é a de Raquel de Queiroz. E como ela era jornalista, né, professora, ela tinha uma visão mais sociocultural, ela também conseguia relacionar tanto a cultura com a sociedade, por isso ela era um pouco mais crítica e foi tão polêmica, né? Inclusive, ela foi a primeira mulher a sentar na cadeira da Academia de Letras, né? Ela produz o 15, que é o seu peso na questão da literatura da segunda geração, contextual. Inclusive, ela trabalha a questão regionalista, a questão de diretamente, que é uma crítica. A segunda fase ela é mais pesada e contextual. A terceira fase é pior ainda, porque a gente precisa falar sobre a terceira fase pelo simples fato de que João Cabral de Melo Neto está lá, e ele novamente é recifense, que a gente lembra, vamos dizer que é uma abertura na primeira com o Manuel e é um fechamento com João Cabral de Melo Neto, sim. Morte e Vida Severina, tá? Eu acho super válido falar sobre Morte e Vida Severina, porque é uma obra literária completa, tal qual Clarice, outras pessoas que integraram essa terceira fase do modernismo, que é uma fase mais pesada. Você não consegue, só se você for, meus alunos forem muito loucos, mas aí eles não conseguem ler um livro desse, interpretá-los todos em uma leitura única. Você tem que ler várias vezes, porque é uma linguagem tão pesada, mas tão simples, palavras tão difíceis, mas tão interpretáveis, que a gente consegue ter múltiplas interpretações. Eu acredito que todas as obras literárias em si, tanto desde o princípio, das primeiras escolas, quanto depois, porque a literatura em si, você não é só ler, como o senhor falou, uma primeira vez uma obra e entender. Sempre tem uma passagem, tem um conteúdo que está interno ali. E em relação à obra, professor, como as obras caem na prova do Enem? Elas caem explícitas, tipo, a obra de José de Alencar, ou elas caem como citação para você falar daquela escola literária? Então, a gente nota que ano passado na prova de linguagem, eu vou tangenciar um pouco, o aluno tinha que saber sobre técnica de linguagem, sobre técnica gramatical. A gente espera que esse ano o aluno tenha que conhecer algumas obras, algumas escolas literárias pontualmente por características, que até então era só uma leitura interpretativa, conhecer o geral. A gente opta que esse ano o aluno saiba mais, tá? Ele conheça mais sobre os diversos autores e ele tenha domínio sobre algumas obras. E aí, sobre João Cabral, eu trouxe até um pedacinho de Morte e Vida Severina, que eu acho muito válido que a gente leia. Mas, professor, antes de ler esse poema, vamos dar uma passeadinha nessa paisagem, nesse lugar lindo que é aqui, a Praia de Iracema de Fortaleza, que a gente está falando tanto, né? Vamos conhecer lá. Um pouco? Vamos embora. Então, professor, vamos voltar agora, né, pro poema Morte e Vida Severina. Leia aí um pouquinho pra gente. Então, o meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria. Deram então de me chamar Severino de Maria, como há muitos Severinos como mães, chamadas Maria, fiquei sendo da Maria, do final de Zacarias. E ele mostra um pouco sobre alguns retratos sobre o êxodo rural, o pessoal saindo do campo, aquela vida sofrida, que não tinha nem nome, era João, eram Marias, eram quaisquer. Inclusive sobre trazendo figuras de linguagens bem características, como trazer uma vida a um ser, uma espécie de uma figura de pensamento, como por exemplo a questão da cachorra-baleia. Tá? Que chama de baleia a todo momento, e depois a pessoa tem que identificar que é uma cachorra, que não deixa claro dentro do livro completo. E aí João Cabral de Melo Neto, ele tem essa complexidade, né? Esse contexto todo para demonstrar coisas dessas críticas sociais. Mas aí a gente tem que partir para além. Eu já deixei a dica para os meninos em casa, para as meninas também, tá? Para esses feras que vão destruir tanto em literatura quanto na redação. Mas a gente tem que ir um pouquinho além, porque eu disse, gente, estuda literatura contemporânea. E aí, eu vou fechar com 2 nordestinos, tá? Acho que a gente tá se alongando muito, mas todo mundo merece essas aulas. Salva aí, salva. Não esquece, gente, salva, se inscreve, comenta aqui, que é muito importante pra gente. Mas falar de Ariano Suassuna, né? Essa figura célebre, que cria um movimento, e aí essas duas pessoas que eu vou falar, porque a literatura contemporânea, ela começa pelo concretismo, depois neoconcretismo, diversos tipos de poesias, como a praxe, marginal, e aí o movimento armorial,
citar que é para além dessas poesias, na literatura contemporânea, pós-modernista, o movimento armorial foi uma idealização de Ariano Suassuna, lá pela década de 70, depois de toda essa geração modernista, propriamente dizendo, que traz aspectos da arte que nós já falamos um pouco, talvez um pouco antes, sobre o clássico. Ele traz o clássico, o neoclássico, toda essa linguagem para a cultura nordestina. Então, estilogravuras, cordel, essa contextualização do barroco, desses deísmos, desses maniqueísmos, propriamente, são tratados no movimento armorial. Inclusive, nós temos diversas expressões do movimento armorial, como cerâmicas a partir de Brenan, temos na pintura, temos na música. E da música, a gente fala um pouco sobre Cico Sainz, né? Criador do movimento Mangue Beat, que traz uma releitura da mesma forma crítica, da mesma forma que os modernistas da terceira fase vão trazendo, uma forma mais contemporânea, mais complexa. E aí eu trouxe uma rapidazinha, uma coisa que eu acho muito importante da praieira, que fala sobre a Revolução Praieira, né, que foi sediada lá no Pernambuco. E aí ele fala exatamente que no caminho é que se vê, a praia é melhor para ficar, tem hora certa para beber, uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. É muito bom, só lembro do carnaval. Tão famoso Chico Sainz, professor. Então, a literatura, como a gente falou, importantíssima, né? Qual obra o candidato não pode deixar de ler nessa reta final aqui da prova do Enem, professor? Então, é muito em cima, né? Olha, gente, leiam essas obras, faltam algumas semanas para o Enem, mas é interessante que ele pelo menos faça um resumo de algumas obras, busque as sinopses dos principais autores que integram cada movimento, e aí essas obras são importantíssimas para que, para além da prova de literatura, eles adentrem na prova de redação, né? Eu já venho falando sobre isso, que é uma responsabilidade muito grande do aluno citar literatura numa prova de redação, porque a gente espera. É um texto quase que metalinguístico, porque a língua portuguesa se divide na redação, na prova do Enem, né? Na gramática, normativa e na literatura, tá? Então, trabalhar uma dessas áreas dentro de outra trazer um poder de linguagem. A gente espera muito da redação que traga literatura, traga movimentos artísticos literários, como as vanguardas, como o movimento armorial. Iniciar com isso, iniciar com autores, iniciar com obras, um texto redacional, é uma responsabilidade, porque a gente espera muito. Então, o aluno que trabalhar com literatura na prova de redação, tá? Ele tem que lembrar que a redação dele tem que ser exímia. E ele vai ter uma responsabilidade muito grande. E é muito bom trabalhar, levar esses autores para uma redação. Com certeza. E acaba que mostra que o candidato ele tem um conhecimento geral, tem um conhecimento tanto na parte da literatura, mas conhecimento de mundo, né? Porque ele vai fazer alusão tanto do passado, ou até mesmo da literatura mais atual, como o senhor mencionou, para o presente, né? Que normalmente o tema da redação sempre é um tema que está muito contextualizado. É um problema social, né? A gente não deixa de pontuar um problema social. E aí, falando sobre isso, a questão do repertório sociocultural ele é super importante. É o que a gente fala muito. É importante que o aluno simplesmente não fique somente uma área na redação. Tem gente que foca só nos dados estatísticos, tá? O texto dissertativo, argumentativo, não é só para informar. Tem gente que foca só em história. É importante que ele... Já citei um pouco de um dado estatístico, vou mudar. Agora vou falar um pouco de história, vou falar um pouco de literatura. Isso se chama repertório. No momento que o aluno tem esse repertório sociocultural, ele vai ter diversos pesos na redação. Ele vai bombar na competência 2. E ele vai, com certeza, trazer muitos argumentos a partir dessa interpretação na competência 3, né? Até porque fica uma redação mais rica, né? Exatamente. Cheia de conhecimento. Legal. Fica cheia de argumentação. Com certeza. Então a literatura também pode ser usada na redação, né? Como o senhor usou. Já vai uma dica aí pra você, que tanto para sua prova de linguagem quanto para a prova de redação, você consegue usar a literatura. Então tem que estudar tudo, né, professor? Tem que dar uma revisada nas principais escolas literárias, tá? Não se esqueça do nosso Nordeste, principalmente se o tema for relativo a algo nosso, a algo inerente. Cite esses autores a qual eu já trabalhei, né, que falam sobre esse Nordeste puramente dito, e destruam, né? Destruam no Enem, destruam na redação, destruam na vida acadêmica. É isso. Agora uma dica para finalizar, professor. Qual escola literária o aluno não pode deixar de estudar? Ele não deve esquecer do modernismo. E é isso, gente. Esse foi mais um Vai Cair no Enem. Espero que você tenha gostado, que eu aprendi muito, muito, muito. E
Um beijo, espero você até a próxima. Tchau! Mas antes de terminar, eu preciso dar um recado para você. Você já conhece o POP, a pesquisa de orientação profissional que a Uninasal preparou para você? São 10 perguntinhas bem básicas que vai te orientar com perfil, de acordo com o seu perfil, a melhor profissão que combina com você. Quer saber mais? Acesse o site e espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um beijo e até a próxima. Tchau!